o SENGRS nasceu há mais de 80 anos para ser a casa do Roberto, da Marta, do Sadi, do Antônio, da Eduarda, do João, do Irineu, da Vera, do Zé Carlos, da Ruth, do Heraldo, da Berê e de tantos outros profissionais. São colegas da iniciativa privada, do setor público, empreendedores, autônomos, estudantes, que confiam e se beneficiam de tudo o que construímos ao longo de décadas em termos de serviços e de representatividade. Nossa força, nossa solidez e nossa pluralidade são condições alcançadas graças à participação individual e coletiva de cada associado, de cada associada. Planejamento estratégico, gestão de processos, transparência e profissionalismo são expressões que fazem parte do cotidiano deste sindicato. Somos mais de 17 mil sócios, receitas, rentabilidade dos investimentos e patrimônio líquido crescentes. Apesar das ameaças e do preconceito contra a atividade sindical, tudo isso converge para a valorização das pessoas e das suas famílias. Atento às profundas transformações no mundo do trabalho, às mudanças climáticas e ao indispensável compromisso com a sociedade que nos forma, nos acolhe e nos diferencia, o SENGRS defende o controle do Estado em setores estratégicos como saneamento, energia, meio ambiente, apoio à agricultura familiar, educação, entre outros. Defendemos a democracia e lutamos para preservá-la em favor do fim das desigualdades. Nossa pluralidade não é uma barreira. Pelo contrário, é a nossa força, nosso diferencial. Somos o sindicato de todos e de todas. Venha você também fazer parte deste projeto. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Tá vendo esse evento incrível ao seu redor? Você sabia que está participando de um evento que conta com o patrocínio do Divulga Mútua? A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Há mais de 45 anos caminhamos ao lado de todos vocês profissionais, oferecendo benefícios, auxílios, seguros, previdência complementar, planos de saúde e uma infinidade de soluções que tornam sua jornada pessoal mais leve e segura. Com o Divulga Mútua, a gente fortalece o papel da Mútua como incentivadora da formação e da capacitação e dá maior visibilidade às nossas profissões. Sabemos como elas merecem destaque. O Divulga Mútua tem como missão divulgar a importância da engenharia, da agronomia e das geociências para o desenvolvimento sustentável do nosso país e para a competitividade econômica nacional. Apoiar sua capacitação promovendo eventos comprometidos com seu avanço e aprimoramento é investir em um futuro mais inovador, justo e com mais oportunidades para todos. Aproveite o evento e não perca a oportunidade de conhecer a Mútua. Além de acreditarmos em iniciativas que valorizam o conhecimento, o crescimento profissional e o futuro das nossas profissões, também te apoiamos em sua caminhada pessoal com vários benefícios exclusivos para você. Por isso, se você ainda não é associado, venha para a Mútua. Acesse nosso site e associe-se. Se você quiser saber mais sobre o Divulga Mútua e a que iniciativas ela se aplica, também pode descobrir tudo por lá. Um bom evento e até mais! Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, SENGRS, nós temos a honra de dar as boas-vindas a todos para a 30ª edição dos Painéis da Engenharia, debate sobre a valorização e a jornada do trabalho. Neste ano, o evento propõe importantes debates sobre a valorização e a jornada do trabalhador. Esta é uma realização do SENGRS e conta com o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
Nós registramos e agradecemos as presenças do senhor Rogério Baú, secretário municipal de Obras e Infraestrutura adjunto, representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do senhor Rodrigo Calais, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Rio Grande do Sul, do engenheiro civil Ricardo Maestre, primeiro diretor administrativo do CREA-RS, do senhor Amarildo Sense, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, CUT-RS, do senhor Anderson Nascimento Ferreira, sócio-gestor da Zilmara Advogados, do senhor Vicente Celistre, vice-presidente nacional da CTB, do senhor César Borges, presidente do Sintec, diretores do SENGRS, parceiros aqui presentes que nos honram com suas presenças. Para a abertura oficial do evento, nós convidamos o engenheiro agrônomo César Henrique Ferreira, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, SENGRS, para fazer uso da palavra. Baixar um pouquinho aqui. Boa tarde. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer as presenças já citados aqui, o nosso secretário municipal de Obras e Infraestrutura. Muito obrigado pela presença, prestigiar o nosso evento, daqui da Prefeitura de Porto Alegre. O nosso amigo Rodrigo Calais, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O engenheiro civil Ricardo Maestre, que representa o Conselho, que é o órgão que organiza a nossa profissão aqui, que hoje promove esse evento, que é o nosso sindicato. O nosso amigo Amarildo, presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul. O Anderson Nascimento Ferreira, né? Meu tocaio aí, Ferreira, de sobrenome, do escritório da Zilmara Advogados. Vice-presidente da CTB, Vicente Celistre, no Brasil. Meu tocaio César Borges, vice-presidente do Sintec. O engenheiro, colega José Cláudio Sico, conselheiro federal do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Quero cumprimentar também aqui, especialmente, o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa federação, Murilo Campos. Muito obrigado, Murilo, pela tua presença, pelo apoio que tem dado sempre ao nosso sindicato e pelo trabalho que tem feito lá em Brasília e no centro do Brasil, em favor de um país melhor, mais desenvolvido e com valorização da engenharia. Obrigado pelo trabalho. Quero também preciso cumprimentar. Obrigado. Cumprimentar o nosso colega Márcio Marum, que representa a Mútua, que é a Caixa de Assistência do Sistema Confiacrea, que dá assistência aos engenheiros e engenheiras do Brasil, que exerce uma função fundamental na medida que apoia a nossa categoria e também está sempre presente conosco aqui no Rio Grande do Sul, a Mútua, na promoção desses eventos. Um cumprimento especial a todos os colegas da engenharia do sindicato que estão aqui presentes e ajudaram a organizar esse evento. Estou olhando aqui o Diego, especialmente, e a Jéssica e toda a nossa diretoria. Bom, esqueci alguém, depois vocês me falam aí, tá? Mas assim, pessoal, hoje eu tenho muita satisfação assim e a responsabilidade da gente promover essa 30ª edição dos nossos painéis da engenharia para discutir a valorização e a jornada do trabalhador neste espaço, né, importante que foi consolidado aí, que são os painéis da engenharia, que é um espaço de pensamento crítico, de enfrentamento dos temas estruturais do país e também para discutir as questões do compromisso do desenvolvimento nacional. Me esqueci aqui, desculpe, mas eu quero agradecer
especialmente os palestrantes que estão aqui conosco, que prontamente atenderam o nosso pedido, nosso convite para estar aqui discutindo esses temas importantes, especialmente o presidente nacional da Central dos Trabalhadores do Brasil, o Adilson Araújo, e a doutora Zilmar Alencar, também, que vai nos brindar com suas palestras, e na sequência está vindo aí o desembargador Marcelo D'Ambroso, que teve um compromisso agora de última hora, vai chegar um pouquinho mais tarde. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não teria feito este evento. Obrigado mesmo. Nós temos trabalhado muito aqui no sindicato para fortalecer essas parcerias e promover essas discussões. Nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação bem contraditória, assim. De uma forma, de um lado a gente celebra taxas históricas aí de baixo desemprego, mas por outro lado a gente vivencia que na prática ocorre muita substituição de empregos com direitos e proteção por ocupações cada vez mais precárias. Precisamos discutir isso aí. A reforma trabalhista, como todos aqui sabem, né, e a ampliação irrestrita, por exemplo, da terceirização, nos foram apresentadas como uma modernização. Foi promovido com uma geração de empregos de qualidade, dinamismo econômico, segurança jurídica, mas o que a gente vê é justamente ao contrário, é outro cenário. Uma expansão de vínculos frágeis, de trabalho, emprego, perda da proteção social, transferência de riscos para o trabalhador e corrosão de direitos históricos, incluindo os engenheiros e as engenheiras. A pejotização, que é um dos temas que vamos tratar aqui, não é apenas uma alternativa contratual, né? Ela é, em muitos casos, uma imposição disfarçada, retira direitos, enfraquece a categoria, transforma profissionais altamente qualificados em trabalhadores sem proteção. Isso atinge muito a categoria dos engenheiros também. Da mesma forma, a gente também tem que discutir aí o tema que está, no momento, sendo discutido, inclusive no Congresso, a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Estamos tratando aí de algo essencial, né? Que são os próprios limites do trabalho humano. Até onde a gente pode e deve aceitar um modelo que comprometa a saúde e a convivência familiar dos trabalhadores. Por isso, eu queria deixar assim o ponto de vista do sindicato bem claro, né, que não existe desenvolvimento sem engenharia e sem engenheiros para exercer essa engenharia. Não pode existir desenvolvimento sustentável com trabalho precarizado, obviamente. E não existe país forte com profissionais desvalorizados. No caso da engenharia, todos sabem, vivemos hoje uma queda acentuada no número de jovens que escolhem a engenharia e, da mesma forma, uma queda dos engenheiros que se formam a cada ano. Em um país que desestimula seus engenheiros, na prática, abre mão de sua capacidade de inovar, de planejar e de se desenvolver com soberania. E é também por isso que o SENGE promove esse debate, para enfrentar o problema com seriedade, coragem, responsabilidade pública. O futuro do Brasil passa, com certeza, pelo trabalho digno, passa por profissionais valorizados e passa por engenharia forte, respeitada e protagonista do seu futuro. Assim, falei demais, desejo para todos nós aqui um bom debate. Mais uma vez, muito obrigado por todos que estão aqui, especialmente os nossos amigos painelistas. Obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente César por sua mensagem na abertura do nosso evento. E nós convidamos agora o engenheiro civil e de Segurança do Trabalho, Márcio Marum Gomes, diretor financeiro da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, para fazer uso da palavra.
boa tarde a todos. Inicialmente cumprimento o presidente César, a sua diretoria aqui presentes, em especial também aos nossos colegas mutualistas que estão aqui prestigiando esse importante evento. Inicialmente, na minha fala inicial, a Mútua é sempre parceira, presidente César, dos importantes eventos que desenvolvem engenharia e também da qualidade de vida dos nossos colaboradores, inclusive os nossos engenheiros e as nossas engenheiras. A Mútua não poderia estar de fora desse importante evento que o SENGE sempre tem como maestria de escolher temas latentes e na discussão de importantes temas para o Brasil. Eu vejo também que o tema específico, eu como engenheiro de segurança também, afeta diretamente tanto na vida laboral como também na vida social. Então, tudo que é ajuste feito para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar a qualidade de vida desse colaborador, tanto engenheiro como membro das nossas empresas, é de suma importância. Parabéns ao SENGE por trazer esse importante tema para a discussão da engenharia. E a Mútua, né? Nós, os diretores da Mútua, somos sempre parceiros, mais uma vez, do SENGE. Hoje nós somos 8 mil associados aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil somos mais de 200 mil associados. Né? Temos a importância de trazer o acolhimento enquanto o SENGE defende os engenheiros. A Mútua tem o papel fundamental de acolher e assistir o profissional que tanto precisa. Então, mais uma vez, parabéns por esse evento. Parabéns por essas iniciativas e contem sempre com a Mútua no desenvolvimento das atividades das engenharias e dos engenheiros do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao diretor da Mútua, Márcio Marum Gomes, e nós convidamos agora o engenheiro civil Murilo Celso de Campos Pinheiro, da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, para trazer a sua mensagem. Obrigado. Rapidamente saudar a todos vocês, com boa tarde a todos, saudar o César, parabenizar toda a diretoria por esse evento, os amigos aqui que vão falar, Zilmara, e é super importante que nós tenhamos aí uma discussão da valorização profissional e a jornada do trabalhador. Quando nós vamos falar de valorização profissional, nós temos que falar do salário mínimo profissional. Nós temos que falar dessa discussão que nós travamos frequentemente. E temos que falar, sem dúvida nenhuma, dessa questão da jornada de trabalho. Na verdade, nós temos que estar discutindo, dialogando com os empresários cada vez mais e mostrando que um trabalhador que trabalha menos um pouco, digamos 5x2, ele tem menos risco de acidente, menos risco de doença e, sem dúvida nenhuma, trabalha com mais eficácia e dará um resultado muito maior. E aos empresários precisam entender que o resultado para o empresário é efetivamente maior. Então, meus amigos, eu quero desejar a vocês todos um excelente evento, que nós possamos estar discutindo valorização profissional, podemos estar discutindo jornada de uma forma ampla, que nós possamos também mostrar à sociedade a importância de nós termos um trabalhador trabalhando com alegria, com possibilidade, também na sua área de lazer e também trazendo um resultado positivo a todos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Nossos agradecimentos ao presidente Murilo Pinheiro por suas palavras. A 30ª edição dos painéis de engenharia será composta de 3 momentos, onde nossos convidados farão as suas explanações. Após o nosso último painelista, nós faremos o debate com a participação de todos e com a moderação do presidente do SENGE. As perguntas devem ser realizadas por escrito e encaminhadas pelas nossas assistentes ao moderador. Desejamos a todos um excelente evento. E vamos começar o nosso evento com o tema em debate, o fim da escala 6x1 e os desafios do movimento sindical e do trabalho.
Nós convidamos para esta apresentação o presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, senhor Adilson Araújo. Adilson Araújo. Adilson Araújo é bancário e publicitário com atuação histórica no movimento sindical, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do Governo Federal e comendador da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pelo TST. Passamos então de imediato a palavra ao nosso palestrante, Adilson Araújo, para a sua apresentação. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Confesso que a luz não permite olhar as faces, mas eu queria agradecer em nome do amigo César, dizer para vocês que é uma satisfação, até porque é uma honra para mim. E diria, não é todo dia que vocês ouvem um comendador. Então, assim, é com gratidão que eu compartilho dessa oportunidade. E confesso, não tenho pretensão de fazer palestra, até porque não sou palestrante. Eu sou um trabalhador bancário, tenho 40 anos de atividade, sou funcionário do Itaú Unibanco, presidente nacional da CTB e busco de alguma forma contribuir com essa discussão, porque eu penso que nós vivemos um momento singular. E diria que nós não devemos nos preocupar com o alarmismo, porque eu penso que essa discussão ela é necessária e ela nos cobra responsabilidade coletiva. Então, eu quero saudar a diretoria do SENGE por essa importante iniciativa, a equipe do Mútua, os nossos dirigentes da CTB aqui presentes, em nome do Rodrigo Calais e do Guilmar Vidor, dizer para vocês que essa tarde será certamente uma tarde de troca, né? Saudar D'Ambroso, a nossa querida Zilmar Alencar, o Murilo. Eu, na verdade, estou aqui por uma passagem na atividade da CNTU e o César me fez o convite e sempre é bom visitar o Porto, mas ainda quando o Porto é alegre. Então, isso traz muita empatia. Mas, assim, quando eu falei do alarmismo, é porque eu quero iniciar exatamente pelo final da leitura que eu gostaria de fazer. Eu falei que eu sou bancário. Os bancários conquistaram a jornada de 6 horas em 1933. Em 1933. Naquela ocasião, trabalho bancário de segunda a sábado. Em 1957, a jornada de 6 horas ela é constituída de segunda a sexta. O tempo passou. Assistimos muitas revoluções. E o fato é que os bancos não quebraram por conta da jornada de trabalho bancário. Ademais, a categoria bancária é uma das categorias com maior incidência de doença ocupacional, de síndrome do pânico, do burnout que assusta a nós todos. E é numa condição de muita adversidade, diante desses dados, que somente no ano passado, Bradesco, Itaú e Santander lucraram 86 bilhões. Nessa quadra de muita dificuldade, e é verdade que o alarmismo vai, de alguma forma, tentando roubar o espaço, como eu ouvi o senhor da Latam dizendo que vai acabar com a aviação no Brasil. Os bancos tiveram um aumento de 16% nesse ambiente de crise. Então, assim, há um preâmbulo a ser feito, porque construir uma opinião acerca de jornada de trabalho requer uma leitura principal acerca da realidade que nós vivemos.
o advento da Lei 13.467 inaugurou a era da regressão do trabalho. E o prenúncio dos indicadores da reforma trabalhista, ela se soma a um contexto histórico. 1536, 1542, o Brasil recebia as primeiras embarcações carregadas de seres humanos que aqui foram escravizados. Em 13 de maio de 1888, a gente proclama a Lei da Libertação da Escravidão. Atravessamos um século para a Constituição Cidadã de 1988 e 20 e poucos anos depois, sob o manto de que o custo da Constituição não cabia no orçamento da União, um golpe subtraiu um mandato constitucional e nós aramos terra para o neocolonialismo. Reforma trabalhista, terceirização generalizada e restrita, que Deus queira que a pejotização não chegue até nós, que isso seria, a liquidação do trabalho, da dignidade humana, uma reforma da Previdência regressiva. Então, é nesse contexto que a gente precisa advogar interesses dessa classe trabalhadora, que assistiu o Brasil chegar na condição de 6º país mais rico do mundo e que, diante de toda a riqueza e da capacidade que esse Brasil tem de se inserir nas cadeias globais de valor, destinando o protagonismo à margem equatorial, à Amazônia Azul, a toda a potencialidade de uma cadeia produtiva que requer investimentos, nós não vamos conseguir, de forma célere, dar voz a um programa de neoindustrialização do país se a vocação do Brasil for permitir à indústria se revezar entre um crescimento de 9% e 11%. E uma taxa de investimento abaixo de 17% não coloca o Brasil na condição de competitividade, até porque há um flagelo industrial de uma visão um tanto limitada, Até porque vale parafrasear que há uma contradição entre o capital e o trabalho, sobretudo por parte da classe dominante, que até defende parte importante do setor produtivo que nós precisamos reduzir taxa de juros, desde que não se interfira na autonomia do Banco Central. E a autonomia do Banco Central que cria as condições para o Brasil se colocar na condição de país número 2, campeão em taxa de juros no mundo. O reflexo da ordem social, econômica e política vai cobrando uma reflexão. Porque ao tempo que a gente percebe que é possível desenvolver força produtiva, alimentar cadeias produtivas de valor, a nossa economia ela vai patinando. Eu percebo que nós, nessa hora, estamos muito distantes de alcançar o patamar do crescimento de 2010. E diria muito distante mais ainda de resgatar todos os princípios que foram constituídos entre 30 e 80 com o denominado nacional desenvolvimentismo. O legado de Getúlio foi um espelho importante para que os chineses pudessem beber na fonte do Brasil. E ao abandonar essa perspectiva, hoje, lamentavelmente, o que nós percebemos é que predomina uma política vassala de entreguismo. E falo isso porque o Brasil é hoje o país que mais forma o operador dinâmico de navegação. Quem era o campeão era os Estados Unidos, hoje é o Brasil. O Brasil, quem faz essa formação é o sindicato filiado à CTB, o Sindimar, no Rio de Janeiro, ligado à Contimaf, que faz a formação desse profissional. Então, eu penso que a gente precisa compreender de que uma tomada de atitude frente a essa medida, que é uma medida que não é reivindicada pelo movimento sindical tão somente. As pesquisas apontam que 71% do povo brasileiro apoia o fim da escala 6x1. E ao resgatar o princípio da necessidade de se promover uma alteração substancial, o que nós estamos versando é de que, substancialmente, o trabalho no Brasil precisa ser humanizado. Ele precisa adotar o princípio instituído pela Organização do Trabalho
da necessidade da efetividade de um trabalho decente, que compreenda equidade, igualdade de oportunidade, salário digno, investimentos em saúde e segurança, até porque, se isso não for feito, nós vamos nos permitir a perpetuação de um drama, que não é um drama sindical, é uma realidade. Nós estamos listados nos países do G20, enquanto o segundo país com o maior número de óbitos por acidente de trabalho. E eu, quando estou falando isso aqui, eu tenho as colas aqui, está aqui tudo aqui. Ó. Não estou pegando para ler, mas está tudo aqui. Eu trago as informações só para me lembrar. Não vou ficar fazendo as consultas das colas do Enem, mas elas estão na rede, estão disponíveis. Nós somos o terceiro maior país em número de acidentes do trabalho. Então, assim, há aqueles que advogavam a ideia de que o Brasil precisava se tornar um país mais competitivo, mediante uma lógica de que era necessário instituir um teto, um limite aos gastos públicos. E assim foi feito. Mas não se cumpriu a missão dita pelo Meirelles, que o teto do gasto era para garantir segurança jurídica, controlar a inflação e gerar emprego. Ao contrário, nós temos uma massa de trabalhadores precarizados com baixo salário. Então, assim, não era chegado o momento da gente discutir com responsabilidade, eu falei ao presidente Lula, um pacto entre o capital e o trabalho, a produção e o trabalho, para discutir o quê? Desenvolvimento, atenção e centralidade a um projeto de vocação que nos permita inserir num sistema global que nos projete, que nos tire da condição de uma economia alicerçada na exportação de grãos, que a gente possa desenvolver tecnologia investindo em ciência, dominando tudo aquilo que o mundo está a observar enquanto potencialidades do desenvolvimento de energias limpas e renováveis, sobretudo a nossa terra rara. Então é nesse contexto que eu acho que o movimento sindical ele precisa se apropriar. Nós não estamos mais vivendo o século XVIII e não somos aquele tipo de trabalhadores que achava que quebrando as máquinas ia resolver o nosso problema. Nós estamos constituídos enquanto uma representação que dialoga com o mundo, que tem muito a oferecer, mas que quer viver melhor, que quer ter mais tempo com a família, que quer se qualificar melhor, que quer ter condições de viver dignamente, que não quer ser vítima do fenômeno do caroche, a morte por exaustão do trabalho, a morte súbita por uma condição de trabalho degradante, desumano, que submete o trabalhador a um regime de exploração, de um Brasil que ainda assiste uma incidência importante de analogia ao trabalho escravo em pleno século XXI. Então, se nós queremos e lutamos para erradicar o analfabetismo, erradicar a pobreza, por que não erradicar o trabalho escravo? Por que não erradicar o trabalho de baixa remuneração? Será que aqui alguém acredita que as operárias têxteis de 1857 que se levantaram em Nova York contra o assédio sexual, o assédio moral, as exaustivas jornadas de trabalho, se estivesse vivendo o nosso tempo, iria admitir trabalhar 14, 15, 16 horas? Será que o fenômeno uberização do trabalho é algo razoável, algo compreensível? Será que o jovem não está criticando a CLT porque a CLT está pagando muito pouco e o trabalho variável me dá maior rendimento? E eu preciso pagar o aluguel, preciso comprar o leite, preciso alimentar minha família, preciso vestir meus filhos? Então essa é uma disputa também ideológica, que se a gente não compreende, eu não estou aqui também dando lição para ninguém, me permita, é uma troca. Eu só quero compreender que eu preciso construir um Brasil, nós precisamos, porque eu também sou irmão do Ailton, engenheiro,
do Admilson, engenheiro desempregado, na Covid, foi embora para Polônia, do Rafael, engenheiro não contratado como engenheiro, do Vitor, aspirante a engenheiro, tio do Vitor, pai do Caio, aluno do Senai Cimatec, ou seja, uma família também que é parte dessa família e quer ser inserida num país mais humano e desigual, um país próspero, desenvolvido, soberano, que nos permita o direito de sonhar, mas sonho não se predata. Sonho é algo que a gente precisa transformar em algo concreto, em algo efetivo. Então, eu penso que nós temos que discutir. Esse Congresso certamente cobrará a conta. Eles não conseguirão demover a ideia de que não será aprovado o fim da escala 6x1. E a gente sabe, e foi dito por Léo Prates, o relator da matéria, que o governo quer discutir com o governo a possibilidade de isenção fiscal, de desoneração, que é aquilo que a gente vem assistindo. O presidente Lula, na reunião do Conselhão, falou: nós não podemos conviver mais, né, com um Congresso que absorve 50% dos recursos da União através das emendas impositivas. E a disputa do orçamento não é mais secreto, é aberto. É a disputa de um orçamento que eles carregam a cantilena, que o problema é o gasto público, é a saúde, é a educação, é o Bolsa Família. Como se a gente fosse uma revolução nos programas de assistência social que não somos, né? E do ponto de vista da materialidade da jornada de trabalho, nós estamos distantes. Países como Colômbia, Chile já têm uma jornada melhor. Europa, vários países, a jornada de trabalho, né? A Itália, por exemplo, 36 horas desde 98. Então, assim, o mundo moderno, na medida que você aplica, investe em tecnologia, a elevação da produtividade, ela indica a possibilidade concreta de você reduzir a exploração, a fadiga, o estresse, de você viver mais e melhor. O vídeo do Guilmar Vidot, eu anotei aqui, ele estava dizendo: são 4 milhões de trabalhadores afastados por doença ocupacional. E se você soma o trabalhador afastado aos empreendedores, o denominado MEI, que nesse aspecto o governo falou, era necessário, né, regulamentar o que é MEI. O vendedor de pipoca é MEI, né, o trabalhador precário é MEI, para ele minimamente ter acesso à Seguridade Social. Mas os patrões pegaram esse negócio e disseram: o engenheiro é MEI, o arquiteto é MEI, e o MEI é uma merda. Porque ele transforma a relação de trabalho numa falência laboral, no esgotamento de um empreendimento que, a meu ver, não há como conceber trabalho digno sem levar em consideração saúde, segurança e assistência social. Eu perdi meu primo e perdi meu cunhado na Covid. Ambos Uber. Um deixou 2 filhos, outro deixou 3 filhos. As famílias não tiveram acesso ao seguro, não tiveram acesso à assistência social. Então, essa modalidade de trabalho degradante não consegue inserir o Brasil num ambiente de competitividade para a gente alcançar os objetivos principais que nós assistimos, ainda que de forma lenta, na retomada do ciclo nacional de desenvolvimento do presidente Lula, com o resgate de uma política de conteúdo local, da engenharia nacional, de mais investimentos na indústria, ele precisa ser retomado, mas não passa acelerado. Nós não podemos nos dar o luxo de viver a síndrome da Kodak, que reunia capacidade tecnológica para apresentar um mecanismo mais avançado e evoluído, ficou imprimindo folha de papel, a Sony veio e passou.
na frente. A oportunidade está dada. No contexto de COP30, a gente debateu muito esse assunto. Mas nós queremos desenvolver força produtiva, nós queremos, inclusive, não ficar parado na estação, como dito pela CEO da Coca-Cola em debate que travamos no Rio de Janeiro, até porque não é isso que o Brasil pensou enquanto país desenvolvido. Pelo contrário, nós estamos devendo o trem-bala, nós estamos devendo um projeto de infraestrutura que permita a salvaguarda das nossas cidades. Ninguém aqui está disposto a viver mais uma tragédia do Rio Guaíba. Será que a gente não consegue respostas efetivas? E eu disse a CEO da Coca-Cola, no mundo todo, o rejeito é seco. O Brasil faz a opção pelas barragens. E a privatização mata, como matou Mariana e Brumadinho. É por falta de tecnologia ou é por falta da gente ambicionar um projeto de desenvolvimento que resgate o princípio de utilizar os expedientes oferecidos pela ciência, tecnologia e inovação para a gente criar um ambiente mais favorável? Eu acredito, vacinas salvam vidas. A ciência está tirando gente de cadeira de roda. Viva a professora Tatiana. Pole lá, menina. A gente precisa acreditar nas possibilidades que estão ao nosso alcance. Então, eu penso, para finalizar, de que esse debate ele deve resgatar o princípio da boa relação. Não se trata de revanchismo. Falava numa mesa de negociação com setores empresariais. Os bancários, por exemplo, os bancos, a FENABAN, FEBABAN, disseram: essa questão da sustentação material dos sindicatos está resolvida entre nós. Na negociação coletiva, os sindicatos convocam a assembleia, sem intromissão do patrão, e decide qual a melhor forma de sustentação material das entidades sindicais. É a contribuição negocial. O trabalhador tem o direito de se opor e vai para a Assembleia e se opõe. A maioria decidiu que tem que ter a contribuição negocial e o sindicato sobrevive. O sistema bancário distribui, através da Confederação Nacional dos Bancários, a cota-parte da federação, da confederação e dos sindicatos. Resolvemos a matéria, mas há setores econômicos que versam da ideia de que não há segurança jurídica. Mas assim, é razoável que a gente possa dialogar. Para que serve o fim da ultratividade, se não por fim a direitos conquistados numa luta secular? É uma coisa que não dá certo, e coisas que não dão certo a gente precisa revisar. Como foi criado o trabalho intermitente, onde no ano de 2024, 60% dos trabalhos intermitentes perceberam salário abaixo do mínimo. Então, assim, há um arcabouço regressivo trazido pela Lei 13.467 que isso não coloca numa condição de legislação trabalhista do século XIX, uma coisa que já foi superada. Então, assim, nós não podemos ficar andando para trás, nós precisamos avançar. E, ao avançar, nós temos que, evidentemente, dialogar em bons termos, né? Cobrar reciprocidade, porque eu disse, há uma contradição, mas a contradição ela não pode ser tida como um instrumento de revanchismo ou até mesmo de uma disputa de guerra, até porque, até que seja na guerra, a guerra tem um fim. Diria o filme do Spielberg, Cavalo de Guerra, quando soldados da Alemanha de um lado, soldados franceses do outro. Há que, de repente, na cena, o cavalo se prende nos arames. O que se faz nesse momento? Vamos salvar o cavalo. Vamos salvar o cavalo. Então, assim, baixar as guardas, entender que o Brasil precisa superar essa polarização e nós precisamos discutir um projeto de nação. Respeitadas as diferenças, nós temos
que convergir de que o Brasil precisa sair do olho do furacão e acreditar confiança para que a gente possa, evidentemente, humanizar as relações de trabalho e construir um Brasil mais humano e menos desigual. Forte abraço, muito obrigado. Tamo junto. O Kiko, nosso assessor, está dizendo que tem um vídeo para vocês assistirem. Não é o filme do Steven Spielberg, não é o Cavalo de Guerra, mas... Obrigado. Segunda-feira, ou talvez sexta ou sábado, nem faz diferença. 6 dias seguidos, acordar cedo, voltar tarde, viver no automático. Mas enquanto a vida acontece, você não está lá. E quando chega o único dia de descanso, ele já vem cansado. Mal dá tempo de existir. A gente aprendeu a chamar isso de normal. Mas normal não deveria ser sobreviver. Mais tempo não é luxo. Mais tempo para a família, para minha fé, para o lazer, para estudar. Mais tempo é saúde, é presença, é dignidade. Trabalhar melhor não é trabalhar mais. É viver melhor, para produzir melhor. Fim da escala 6x1. Pelas 40 horas semanais, sem redução do salário. Mais tempo para a família, mais tempo para viver. Eu convido novamente para que volte aqui ao palco o nosso palestrante, Adilson Araújo, para receber uma lembrança do SEM-GRS, que será entregue pelo nosso presidente, César Henrique Ferreira, em agradecimento à sua participação.